Vamos ver agora, gente. Agora vai? Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ou é o problema é eu? Que não é possível. Não estou ouvindo. Não estou te ouvindo, amiga. Tá sem som. Não é possível. Olha lá, ó. Só, o pessoal tá ouvindo só eu. Não, 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 é possível. Não, não. Não, gente, não. Ai, meu Deus, só rindo. Ô, Stephanie, vamos mais uma vez. E lá vamos nós. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Amém. Não, lembra aquele meme do pica-pau? E lá vamos nós, né? Tem De das novo, lá bruxas, vamos né? nós. E lá vamos nós. Hoje já foi umas 17 vezes. Essa vai ficar na história. 15 Mas minutos. voltamos. Agora, pelo Agora, visto, vai agora rolar. fica. Agora vai, né? Eu já estava pensando, qualquer coisa eu vou me projetar e a gente faz uma canalização. Não, então, eu pensei em N coisa. Eu falei, não, a gente faz escrito, o que a gente faz? Mas vamos fazer, né? Vamos fazer? Boa. Tem que. Segura na peruca, agora vamos. Boa noite, pessoal, finalmente. Boa noite, pessoal, que ajudou aí na energia. Gratidão. Gratidão pela espera. Agora saiu. Agora vamos passar a bola, né, para a Stephanie, cheia de forninho. E vamos Eu ouvir fiz um o que não script querem que a gente fale. cheio de pontos. Então, a gente vai falar um pouco sobre São Germain hoje. Daí, Cintia, até vai incrementando também as coisas que você Uhum, sabe sobre o raio violeta. Eu também sou uhum, do raio violeta. Então, toda essa parte de transmutar energia é muito assim, vinda do nosso mestre, que é o Saint Germain. E aí, contando um pouquinho a introdução da história de como eu conheci Saint Germain e como isso veio para mim, né? Lá pelos meus 17, 18 anos, eu entrei na onda de entender sobre os meus mentores e fazer uhum, contato com eles e ter sonhos. E tinha um mentor com uma capa, assim, violeta. E ele chamava Zayali para mim. Aí eu falei, o meu mentor Zayali. E dava para ver que ele tinha uma sabedoria, assim, muito para a espiritualidade. Ele sempre estava uhum. em todo sonho e me orientando muito para esse lado espiritual mesmo, de desenvolvimento, né, de despertar. E ele se apresentava assim para mim, como Zaire. E aí passou um tempo e tal, eu vi uma foto de Saint Germain, assim. Eu falei, meu Deus, mas não é que ele parece o Zaire? Aí eu fui pesquisar, né, Saint Germain e tal, eu falei, nossa, eu preciso de uma comprovação, então. E aí eu fui lá e questionei ele, daí ele se transfigurou e mostrou outras vivências. Uhum. Como o Merlin também, ele aparecia muito, sabe, como velhinho assim, com um cajado. E uma das vezes que eu tive uma experiência muito vívida foi com uma regressão com o Francisco também. Que na primeira regressão que eu fiz, abri um portal, assim, e aí sai Merlin, bem pleno, assim.
a energia forte, violeta, de transmutação, assim, que chega a acelerar, assim, entre o cardíaco, que dá uma falta de ar, alguma coisa assim, e no frontal. Ele trabalha muito, muito frontal. E eu já sabia que ele era meu mentor, mas eu não esperava que ele fosse aparecer assim, como o Merlin na sessão, né? E uma das coisas que ele é mestre de ensinar é transfiguração, é telepatia, teletransporte. Tudo ele utiliza pelo chakra frontal. Então, você trabalha muito esse ponto. Muito mesmo. E daí, na sessão do Francisco, a gente viu uma vida minha, lá junto com ele, quando ele era Merlin. Eu era um garotinho, assim, depois eu lembrei até mais fatos sobre essa vida. Porque é tipo assim que funciona comigo. Liga um botãozinho e aí nunca mais para de receber informação e download. Vai sempre descendo alguma coisa, né? É maravilhoso. Cada dia a gente descobre um pouquinho mais, né? E aí, nessa vida, eu era um garotinho, assim, eu morava numa aldeia. Acredito que ali entre Ásia, eu não sei, Europa, ali pra cima. E eu era tipo um camponês, tinha uns 8, 9, no máximo 12 anos, assim, um garotinho. E aí o que eu fazia, né? Eu tinha conhecido Merlin porque eu ficava muito na floresta. Tinha uma floresta ali perto, natureza, eu sempre gostei de mato. E aí eu era uma criança meio diferente já, né? Como sempre. Todas as vezes eu fui meio assim, Todas fora da as casa. vidas ali, né? Com a anteninha captando, né? Meio diferente, né? E aí eu fui lá pra floresta, eu lembro que eu gostava muito de escrever, sempre tinha um caderninho assim. E aí apareceu ele achou estranho, né? Um garotinho tá sozinho no meio da floresta, e a gente gerou ali uma amizade, um primeiro contato. E acabou que ele me explicou tantas coisas assim, em um curto período de tempo, que aquilo me fascinou, assim. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, quem é você? E eu sabia que ele era o velho, olha só que loucura. A aldeia inteira espalhou um boato que havia um velho doido, que era uma ameaça para a população, que ele fazia voodoo, um monte de coisa e tinha esquizofrenia. Ele era tipo Lelé da Cuca. E aí ele ficava na Jogava o floresta. boato que ele era aquele velho doido, né? Que ninguém pode chegar perto. Exatamente. Aí eu falei, nossa, eu acho que ele é aquele velho que todo mundo fala, né? Mas ele é muito diferente do que ele, é muito são. Eu achei que fosse um velho bem maluco, assim, que falasse nada com nada, mas ele era muito sábio. E aí a gente combinou de sempre se encontrar e conversar e tal. Daí o que eu fazia? Eu tinha uns 12 anos, eu trabalhava com meu pai lá na... Ai, como que chama aquilo? De trabalhar com madeira. Ah, lenhador? Tipo isso, carpinteiro. Carpinteiro. E aí ajudava ali nas tarefas, assim que eu tinha a oportunidade, pegava o meu caderninho, assim, era um caderninho daqueles antigos, assim, com couro, que abria, sabe, molenga. Colocava no braço e ia felizão. Eu tinha uma boinazinha assim, aí, cadê Merlin e tal. E aí a gente conversava muito, e acabou que a gente ficou tão amigo que ele me passou muita coisa dessa vivência. E aí eu acompanhei todos os rituais que ele fazia. Ele conjurava a casa dele com feitiço de invisibilidade para que os guardas não achassem ele, porque era bem perseguido também. Todo mundo batia muito nele. Carpinteira! Bem assim. E aí, eu lembro de uns bonequinhos também de voodoo que ele fazia, mas não era voodoo. Ele trabalhava com... Ele montava uns bonequinhos para trabalhar os seus chakras. Então, ele tipo, canalizar, como se a gente fosse fazer um reiki, né? Uma mesa radiônica. E aí ele trabalhava os pontos ali. E aí eu fui aprendendo tanto com tudo e anotando tudo no meu caderninho também, que uma das coisas que hoje eu utilizo são as runas, desde aquela época. As runas, as ativações, e aí eu me lembro disso tudo, né? É muito legal. E nessas experiências de viagens astrais, quando eu ia dormir, a gente dormia numa cabana e eu acompanhava tudo que ele estava fazendo, a gente se encontrava no astral também. E aí teve vários perrengues que eu passei, que talvez todo mundo já tenha sonhado com esse lugar que eu vou falar, que é bem esclarecedor, tá? Que é uma sala de espelho. Sabe um monte de espelho assim, que ele distorce a imagem e você fica, tipo, bem perdido.
Aquilo lá é um lugar entre espaço e tempo. Uhum. Onde ele domina e todo mago, assim, da magia, ele passa, é como se fosse um teste. A gente vai nesse lugar, assim, e se a gente ter a plena consciência de como a gente chegou e como a gente vai sair, você já tá, tipo, 10 de 10. Eu fui pra lá e fiquei perdido. A minha cabeça começou a balançar, subir em espiral. E ali é uma realidade, os espelhos, eles representam todas as dimensões, vidas e tudo paralelo que tem a ver com o seu ser. Então você imagina ter consciência disso, Nossa. a loucura que é. Você no Aquela presente, no passado. explosão. Por isso que subiu em espiral a cabeça, né? E sempre aqui, ó, ativando o chakra frontal. Uhum. E aí eu lembro que eu só pedia socorro, tipo, me ajuda, me ajuda. Ele sempre ia lá e me tirava dos perrengues. Teve um outro lugar também astral, que também é nessa linha de aprendizagem, que é como se fosse um relógio gigante, que também tem a ver com as linhas atemporais. Saint-Germain domina muito isso de entre espaço e tempo, dimensões, linhas, como se fosse Doutor Estranho, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele é o mestre Né? que vai Como se ensinar a fosse uma. gente nessa jogadas. Exatamente. Ele é muito maravilhoso, assim, eu acho que um dos mestres que mais tem consciência disso, que domina, que é um expert, né, realmente nisso. Ele faz um piscar de olhos. E aí, dentro desse relógio, eu tive a percepção real sobre as linhas atemporais. E como o tempo, ele é uma coisa só e não existe entre passado, presente, futuro. Foi nessa vida que eu consegui aprender. Mas também fiquei presa no relógio. Aí ele teve que ir lá me tirar. São os lugares, assim, muito difíceis, sabe? Que precisa de um grau de consciência, de um destrave muito grande. E aí ele sempre ia lá, me tirava, me explicava. E ele disse um código que até hoje eu não desvendei ainda. Lá eu me lembro, mas hoje eu não consigo trazer. Que é, ele falou que o relógio natural nosso, os ponteiros dele, o ângulo, ele tem uma pista sobre como utilizar o teletransporte e a viagem no tempo. Então fica aí a dica, se vocês quiserem pensar, quebrar os miolos. É alguma coisa com ângulo que é entre um segundo e outro, um segundo exato, que você consegue, tipo, se teletransportar, sabe? Tudo pelo frontal. Legal para a gente perigoso, quebrar. tá? Ou se não juntar algumas peças aí, né? Vai saber, né? Como o pessoal tá aí de informação de download, nada é por acaso, né? Verdade. Eu senti muito de passar tudo que eu consegui. Claro que não com cuidado, com cautela, mas para instruir mesmo e mostrar quem é Saint-Germain, sabe? Que eu acho que falta um pouco essa informação. E aí, quem é ele? Porque o nosso mestre, ele vai se apresentar em breve para nós, no futuro muito próximo. Mas a gente precisa trilhar esse caminho para mostrar quem ele é, o que ele faz, sabe? Toda essa bagagem dele ele vai trazer, e é por isso que muitos de nós, né, que já estamos aí na caminhada, a gente já está recebendo muita coisa, né? Porque essa era nova dele, né? E às vezes o pessoal sempre pergunta, né? O pessoal que vem ainda de crenças, né, Esther? Ah, por que que antes ninguém falava disso? Vocês estão falando agora, isso não é verdade. Porque agora que a gente está vindo para a era dele, né? Está acoplando mesmo a era de Aquário, então essas informações são dessa era, né? Principalmente agora que é também, né? Isso aí que você falou, né? Do tempo, do espaço, entender as realidades paralelas, isso daí é tudo agora Saint-Germain trazendo a chuva de violeta e trazendo essas informações para a gente, né? A quinta dimensão, de fato, né? Ele tem uma sabedoria muito ampla sobre isso. E, inclusive, toda essa parte, né, de teletransporte, de telecinese, de telepatia, de plasma, e é tudo isso que nós, humanos, vamos fazer a partir de uma quinta dimensão. Então, nada melhor, ninguém melhor do que Saint-Germain para poder ensinar isso pra gente, né? E daí tem até, eu não sei porque eu não vivenciei nessa vida com eles, quando ele era realmente Saint-Germain, né?
Mas dentro do que eu sei, ele plasmava ouro, né? Plasmava dinheiro, o que ele quisesse. Porque ele dominava esse lado místico, né? Essa alquimia. Então, o maior alquimista que já existiu na Terra, acredito que foi Saint Germain, trazendo tudo isso. Deixa eu ver os pontos, porque eu me perco. É muita coisa para falar dele. Ah, verdade. Olha só, teve um dia que eu sonhei ele me ensinando o teletransporte e a viagem no tempo, que a gente foi pro Egito e tudo mais. E ele me falou algumas coisas sobre o frontal. Aí eu acordei com aquilo muito vívido, sabe? Porque eu tinha certeza que foi uma projeção. Mas aí a gente fica falando, não, né? Não, não foi isso. Não. Aí eu fui trabalhar no dia, já assim, pensando no sonho. Sabe quando você acorda impactada? Aí eu fiquei impactada e fui no ônibus. Do nada, ele tinha se apresentado no sonho com uma outra aparência, não a aparência que ele costuma usar. Outra dica para vocês, ele costuma aparecer muito como mendigo, pedinte, velhinho, todas as imagens assim que você fala e não dá nada, assim, ele não costuma se apresentar como um super ser. Ele gosta dessa parte de humildade mesmo, porque aqueles que o reconhecem vão acessar quem ele é de verdade, entendeu? Então, esse é o jeitinho dele, entendeu? Esse jeitinho delicado, a ver, né, como que tá ali, ó, né, sua conexão, se você realmente está aberto para ver a outra face, né? Ele gosta muito de pegar as pessoas sinceras, sabe? Que prezam pela verdade, pela justiça. E aí ele vai por esse caminho para testar mesmo todos os seus egos, as suas vertentes, sabe? E aí, beleza, ele se apresentou numa forma assim, num velhinho, num cara normal, assim, diferente do que eu tava acostumada. Aí eu fui trabalhar, e aí o ônibus parou num ponto que ele nunca tinha parado. E eu olho pro ponto, quem que tá lá? Exatamente o cara que eu tinha sonhado. Eu falei, não. É depois. Aí eu, será? Essas coisas só a gente, para deixar a gente, né, naquela, tô doida. Foi tipo assim, eu me materializei aqui, fiz todo esse rolê para você ver que isso não foi um sonho. Aí já me deu aqui um cardíaco, né? Eu já falei, então. Aí eu fui trabalhar, depois fui no banheiro do trabalho e eu falei, tá bom, então vou testar o teletransporte, né? Aqui no físico. Meu Deus, quando eu comecei a testar, que eu enxerguei uma luz branca bem na minha frente, falei, não vou não. Aí eu fiquei com medo e não fui, sabe? Mas foi muito real essa experiência também, e eu tenho certeza que despertou, destravou alguma coisa em mim, assim, que eu acredito que vai ser assim, dessa forma para todo mundo. De alguma forma que vai estabelecer contato e vai ensinando a gente, sabe? Moldando, mostrando como fazer. E ele é um mestre também de abrir portais, né? Então, às vezes, olha, e ele é um jeitinho assim, ele chega do nada, parece que ele não vai fazer nada, e ele te joga uma dica. Por que você não faz isso? Aí você, vou testar. Teve um dia que ele falou, por que você não faz isso aqui? Aí eu lá no sonho, né? Tipo, só jogou, não explicou por quê, pra quê e tal. Aí eu olhei e falei, tá bom, eu confio nele, né? Vou fazer. Aí eu fui lá fazer. Eu fiz isso 3 vezes, eu me teletransportei pra outro lugar e abri um portal e foi. E ele é bem assim. Ele vai jogando umas coisinhas, sabe? Mas ele só joga aquilo que você também tá pronto pra fazer. Então ele tem essa sabedoria, né? Mas é engraçado, porque do mesmo jeito que ele te instiga, ele tem esse cuidado também. Ele é um ser muito protetor. Então, ele não faz algo que ele não vai te amparar, que ele vai te conduzir, que ele vai estar ali de olho para ver como que você vai se sair, sabe? Mas... Um paizão, né? Um paizão. É muito legal. E daí eu lembro que nessa vida que eu vivi com ele, é interessante falar, eu era bem chato, eu ficava no pé dele. Tudo que ele fazia, eu perguntava por que ele estava fazendo, onde ele estava indo, como que ele fez isso. E aí ele conversava com seres também, e aí foi aí que eu aprendi que existia um plano espiritual, que dava para fazer uma conexão.
E aí, como eu comecei a andar muito com ele, eu comecei a ficar mal falado também, né? A minha família já É. começou a me prender mais, me xingar mais. Eu comecei a ir menos para a floresta, que eles estavam me Uhum. prendendo. E aí eu não sei o que que aconteceu, que já estava ficando bem ruim pro lado dele também. Teve um dia que eu fui na floresta e me mataram também. Me acharam e Hum. foi uma espada, alguma coisa assim no peito, e que eu, tipo, morri. Não sei. Mas o interessante é que eu voltei em espírito na cabana, ele me viu e eu ainda fiquei fazendo um tour, assim, o que foi permitido pela espiritualidade também, ficar uns meses para concluir, sabe? Para Uhum. conseguir passar pelo meu processo ali com aquela encarnação dele. Que ainda faltava para você aprender com ele, né? Exatamente. E dentro, assim, da história, eu não conheço muito a história dele. Eu li umas coisas, outras, assim, Uhum. mas uma das coisas que eu li é que ele tinha a ver com o rei Arthur, né? Que Uhum. tinha a Excalibur e tal, e tal. Eu acredito que isso foi depois dessa vida, foi depois Ah, desse período, né? Eu uhum. convivi com ele um pouquinho antes, aí eu morri, acredito que foi um pouco depois que ele teve contato com o Arthur, com o castelo e tal. Eu fiz até uma Uhum. regressão com uma moça que ela acessou também, que conviveu com ele. E daí ela falou Uhum. que não me conhecia e tal, então foi um pouco depois, sabe? Tem essa história Uhum. cronológica. Mas eu tenho certeza que ele era um ancião, então ele viveu tipo uns 300, 600, 1000 anos. Ele tinha Uhum. esse domínio até do corpo físico mesmo. E aí ele vivia assim só, sabe? Se transfigurando, vivendo do jeito que ele queria. Mas eu não sei como Igual exatamente. contam que ele fazia também na roupagem de Saint-Germain, né? E o que que você sabe sobre essa vida do Saint Germain? Que eu Então, essa parte aí eu ainda não consegui, né? Porque ainda estão me segurando, mas já está perto. Uhum. Mas assim, a que eu consegui ter acesso foi por volta de 1300, mais ou menos, na França. Mas ele era meu mentor meu e da minha equipe ali, da minha galera. A gente sabia que ele era o Merlin, mas era em espírito, ele não era encarnado. Mas ele estava encaminhando a gente para preparar o terreno para a Joana Dark, que ela ia vir. Então a gente trabalhava energia, tinha um grupo de mulheres e era isso. Era o Merlin e o Arcanjo Miguel. O que eu consegui acessar foi isso. Foi muito legal, porque eu nem imaginava Merlin, né, tipo, mentor da gente. Porque, assim, França, a gente já imaginava assim, já na roupagem de Saint-Germain, não de Merlin, né? Porque eu pensava, Inglaterra, bem mais antiga. Mas não, quando eu fiz o acesso, né, a regressão com o Akashico, foi pro. Ele era mentor da minha turma. E aí foi falado que a gente trabalhava antes, né, da Joana encarnar. A gente estava preparando a energia para o que ela ia vir fazer. E aí é bem o que você falou, é aquela coisa assim de energia, de portal, era muito, muito intenso. E quando você falou dessa parte, né, desse lugar dos espelhos, a primeira coisa que eu lembrei foi assim, porque quando eu tive acesso a um pedaço dessa vida, ele ficava falando que a gente tinha que ficar no entremeio. E isso Ah, então, que ele chamava esse espaço de entremeio, né? Porque era essa que não era espaço tudo, né? Tudo ao mesmo tempo, e a gente tinha que ficar ali trabalhando aquilo, porque o lugar era bem complicado ali naquela época. A gente não podia, a família não podia nem sonhar que essa vida foi bem complexa. Mas eu tô louca para saber da outra, que eu sei, que eu já vi assim uns flechinhos, mas aí o pessoal fala ainda não tá na hora de você entender o que aconteceu. Mas sei que tive um encontro com ele na roupagem de Saint-Germain, né? Essa última encarnação dele, eu sei que a gente foi junto. vai vindo aos pouquinhos, né? Vai. Mas você imagina só, se tratando de alquimia, que todo mundo considerava magia naquela época, era dois Uhum, toques para ser morto. exatamente. Uhum. Tanto que nessa aí que o Merlin era nosso mentor, todo mundo teve que abandonar tudo. No meu caso, abandonei marido, filho, família, fomos morar no meio do mato para trabalhar, escondido. Sempre o mato.
Exatamente. A cena, assim, conforme você foi falando da sua parte que você ia encontrar com ele lá, eu já fiquei nessa daí também. Já vendo a floresta, já vendo todo mundo ali escondido, fazendo os rituais, mas é bem por aí mesmo. É magnífica essa vida, assim, porque a alquimia em si, essa parte da magia, é energia. E nós somos seres feitos de energia. A nossa capacidade é infinita. A gente não está acostumado com essa capacidade toda que vem, né? E entender sobre alquimia, sobre a energia, sobre os elementos e praticar essa magia branca vindo de Deus, da fonte, de toda a habilidade que Ele deu para nós, isso é ter uma vida plena. Você consegue se expandir e é possível você ter isso na matéria, né? Eu li até aqui que a moça falou sobre que o Merlin nunca morreu. Eu acredito. Provavelmente ele teve um momento que ele falou, já deu, né? Vou voltar. Exatamente, a gente imagina isso, né? Exatamente. Descansar um pouquinho aqui da matéria, né? Não é moer, é só ir, né? E essa nova era que nos espera é exatamente isso, o domínio sobre a sua própria energia, sobre essa alquimia de elementos, sobre essa alquimia da sua própria energia, né? Cada um tem uma energia pessoal e com certeza nós já vivenciamos coisas como a gente está contando aqui, que a gente se lembra. Em breve vocês vão se lembrar também. Então esse acesso ele está chegando, está vindo, a era está propícia para isso. Eu acredito que ele vai demorar um pouco ainda para se manifestar de fato, porque até por quem ele é. Geral, né? Exatamente. Porque ele vai ensinar, pelo que ele vai ensinar, é o nível de consciência que a gente está caminhando ainda para acessar. Nós precisamos estar prontos, né? E aí um dos recadinhos bem importantes que ele me disse para dar para vocês é que existem muitos fractais dele hoje aqui na Terra que vão fazer esse trabalho de abrir o caminho para que depois ele venha. Então, os fractais, a equipe, quem trabalha também para o raio violeta, quem é do raio violeta, já tem esse trabalho de plantar a sementinha, de ir falando aos poucos, de ser intuído, né? A contar um pouco da história, para que a gente plante esse caminho, que as pessoas saibam quem é Saint-Germain, que aí vai ter um momento que vai estar todo mundo falando de Saint-Germain, vai estar pronto, ele já vai estar vindo em sonho, projeção, e daí ele vem e se apresenta. Porque ele já está regendo o nosso planeta, né? Então tudo ele já tá ali de olho. Já está orquestrando tudo, né? Exatamente. E daí eu tive uma experiência bem legal, que ele falou que eu era um fractal dele. E aí eu falei, nossa, então por isso que eu sinto essa afinidade, essa coisa toda, né, por ele. Eu me identifico muito, assim, é um amor, um negócio, tipo, inexplicável. Eu sinto isso também por Jesus, até pela convivência com ele, mas eu acho que o Merlin é o mais próximo, assim, parecido com a minha essência, sabe? E aí ele falou pra mim, vá, coloca já as sementinhas, fala um pouco da jornada e tal. Só que é um caminho que a gente está abrindo, até hoje nessa live, que a live caiu, voltou, caiu, voltou. Pessoal. É uma informação muito, muito ampla, sabe? Que a gente está abrindo esse caminho, mas eu acredito que aos poucos a gente vai tendo mais contato com ele, através dos sonhos, das questões. Ele é muito telepatia também, então pode ser que você escute, que você sinta. É basicamente isso. E daí, um outro recadinho também. Hoje eu dormi um pouco à noite, à tarde. E eu sempre peço, e aí, gente, me fale se precisa falar alguma coisa, né, específica. Sempre tô lá conectada. E aí eu acessei um pouco lá do livro de Saint-Germain, que é o livro dourado, né, de ouro. Acessei umas coisas, daí ele falou, não, só continua com o que você já ia falar mesmo. Daí veio Serafis Bey, eu não tenho muita afinidade, mas ele veio. Ele falou, explica também para as pessoas sobre os raios, porque a gente está falando hoje de raio violeta, mas todos nós aqui em essência tem um raio específico. E a gente vive nisso, e é a nossa essência, então a gente precisa entender um pouco mais sobre os raios, sabe? Hoje então, e sabe o que é legal? Não querendo te cortar, mas você falou isso, e essa semana já veio para mim. Você tem que fazer uma explicando dos raios, tanto que eu já convidei a minha irmã. A gente vai fazer no começo do mês que vem.
bem profunda. E é muito legal porque já veio a confirmação. É isso mesmo, tem que fazer. Vamos, assistam as próximas lives da Cíntia. E daí ele falava assim, hoje a gente tem os raios de acordo com os dias da semana que você nasce, né? Mas, para mim, eu vi que é um pouco contraditório. Nem sempre Isso daí não... sabe? Então, é interessante, talvez, você ler, você buscar sobre, entender sobre cada um dos 7 raios, os mestres regentes, e analisando o que você tem em familiaridade, sabe? Se aquele mestre já apareceu para você, se você sente uma cor diferente, sabe? Uma familiaridade, usa bastante a intuição. Porque o momento agora é se descobrir isso. Porque Isso. o recado Porque que você será está perto dos seus mestres, perto do que você tem que ancorar do seu raio. Exatamente. Quem você é, né? Para que você trabalha. Todos Você nós está trabalhamos aqui. com esses raios. Exatamente. E aí ele falava assim, fala para as pessoas que nós já estamos aqui, postos. Só que elas precisam saber que a gente está aqui para comunicar. É como se eles tivessem... tem um véu, né, entre matéria e espiritual, mas é como se eles estivessem ali na portinha esperando um contato. Só que para um contato, tudo é relacionado à energia, precisa de uma abertura. Então você precisa abrir para que a energia venha. A energia não consegue vir se você estiver barrado. E aí o recado importante para vocês, todo mundo que está aqui na live, que vai ver a live nos próximos dias, é que vocês trabalhem no frontal. Então, investiguem sobre o raio de vocês, onde você mais se assemelha. Vendo também os dias da semana, às vezes bate, né? Estuda um pouco sobre isso, sobre os mestres. E imagina a cor do seu raio no frontal. E ele piscando, assim. É como se você estabelecesse uma comunicação. É isso que o Serafis Bey deu de recado, para que todos façam esse exercício, né? Para conseguir ter esse esteio de energia. Para ele passar os recados, os sonhos... e ter esse trabalho mais direto junto com vocês. Exatamente, pessoal. É muito importante a gente estar ali, alinhado com a nossa equipe. Uma coisa também que desde que eu comecei a trabalhar, que veio Arcanjo e veio Saint Germain, porque eu sei que trabalhei com os dois desde o começo da minha iniciação, é que, assim, a maioria esmagadora, acredito que todos, não tem um que não. Assim, dos clientes que eu atendo, quando a gente faz a sessão, ele sempre sai sabendo o raio dele. Tanto que, às vezes, a gente está na sessão, quando termina, eu vi muita luz rosa, eu vi muita luz azul, e o mestre estava presente junto. Então, é como se eles viessem resgatar para trabalhar mesmo, né? Simplesmente fazer uma sessão, né? Às vezes por curiosidade, ou para resolver alguma coisa financeira ou amorosa. Não, é para você se alinhar e trabalhar. Com certeza. De Porque é consciência. isso que faz a gente criar a nossa realidade, criar a nova Terra, porque a gente aumenta isso, né? A gente toma posse dos nossos poderes e o que começa criando a nossa realidade, juntando com todo mundo que está ali alinhado trabalhando, como todos nós, estamos criando a nova Terra, né? Com certeza. Todo esse... Como que eu posso dizer a palavra? Do mestre reger agora o planeta, essa trocada, essa virada de bolas entre Sananda, que antes era Sananda o comandante, regente, né? Agora é Saint Germain. E já aconteceu várias cerimônias de eu presenciar assim, umas mesas gigantes e ele sendo... se apresentando para as pessoas. Várias almas assim vendo ele, entendendo melhor sobre ele. Então, ele já está regendo todo o nosso planeta, tudo que vai acontecer, conduzindo a gente com a chama violeta também, que é exatamente essa transmutação, né? A gente está vindo de um planeta terceira dimensão, totalmente pequeno, totalmente limitado, muito denso, muito limitado. E a gente está subindo para uma sutileza, uma outra camada, uma outra atmosfera, um outro jeito, estilo de vida. E junto desse estilo de vida, é lógico que muita coisa vai mudar aqui na matéria. E uma dessas coisas é as nossas habilidades, né? São as nossas habilidades mesmo. Em essência, em máxima consciência, de ter... Eu falo e eu começo a sair. De ter a consciência de várias dimensões,
de toda essa alquimia mesmo que Saint Germain vai ensinar e vai conduzir a gente para essa nova era, né? Inclusive como que ele fez, tem até relatos que ele viveu por mais de 300 mil anos, enfim, ele também vai passar esses códigos, né? Como conciliar tudo isso. Então, no tempo certo, a gente está fazendo essa abertura aqui falando um pouco mais sobre Saint Germain. Acredito que vai vir muita coisa ainda para a gente trazer para todo mundo. Mas, inicialmente, é isso. Saint Germain é o nosso mestre regente do nosso planeta, que traz uma sabedoria muito ampla sobre todas essas capacidades espirituais e telecinéticas que a gente vai utilizar nessa nova quinta dimensão. E junto disso também vem o plasma, vem aquela parte econômica que a gente não vai precisar trabalhar. Né? Isso. Me deu uma cutucada para falar, você já falou. Né? Essa parte do financeiro, né? De como é a logística de troca de energia, da energia de troca. Tudo isso ele vai renovar e vai trazer a consciência para a gente entender mesmo, né? Como a gente estava limitado. Né? A famosa era dourada, né? Dourada é isso. É um novo estilo, é pleno, a plenitude realmente, né? Para os seres que realmente vão conseguir passar dessa transição, porque não vão ser todos, mas aqueles que ficarem vão ser incluídos para ter na Terra. Exatamente. E eu acho que a galáxia inteira espera pela ascensão da Terra. Aquele boom que vai longe, né? Vai para cima junto, né? Vai ter os contatos também com os nossos irmãos que já estão trilhando ali o caminho para conseguir estabelecer uma conexão. Mas não se sabe ao certo como que vai ser esse processo também, né? De aceitação, enfim. Mas a gente está no aguardo. Mas é como você falou, né? Os fractais já estão aí, né? Por aí, fazendo o seu trabalhinho. E quando tiver que ser, vai estar todo mundo ali numa rede de apoio gigantesca, né? Exatamente. Já preparado para isso, né? Exatamente. Mais algum recadinho, Vani? Dá uma confirmadinha. Porque é isso mesmo, a verdade é essa, é trazer para todo mundo a consciência, né, da importância do mestre agora para a gente, se aproximar dele, porque a energia dele, a chama violeta, independente de que raio que a gente seja, que a gente participe, né, seja na nossa missão, independente de todo mundo, tá no violeta porque é a era do violeta. A chama violeta também tem essa característica de transmutar e de clarificar também aquilo que não é verdade, sabe? Então, essa parte agora que as máscaras estão caindo, a separação do joio do trigo, que as coisas estão ficando muito claras também, quem trabalha para a luz e quem não, quem tem ego, quem não tem, tipo, tá muito claro. E isso vem dessa chama violeta, né? Tá em toda a crosta já do nosso planeta, entre a atmosfera, enfim, todos os níveis, dimensões, tem essa chama para realmente conduzir, para separar mesmo quem são aqueles da luz e quem não são. Eu lembrei agora também do meu filho, que ele gosta de falar, né? Quando tá anoitecendo, fica tudo violeta, né? O pôr do sol, não é que nem antigamente, né? Agora já tá mostrando que tá mudando. Diferente, né? Eu acho lindo. E quando fica anoitecendo, ele fica pulando de uma janela para outra do apartamento, falando, mãe, olha, tá 5D, tá 5D. 5D. A gente tá bem próximo, sério. Eu sinto um movimento, assim, energético muito diferente. Que a gente tá subindo muito rápido, sabe? A gente vê no nosso dia a dia um negócio, assim, na nossa vida pessoal, então a gente já puxa para o todo, né? Então... A gente que já vem nessa caminhada aí do despertar já tá vendo. O pessoal costuma falar, sempre falam isso, nunca muda nada. Pessoal, é só olhar para a vida de vocês. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa tá diferente, muita coisa tá mostrando que vai ficar muito mais diferente. E é muito rápido agora. Como a gente falou, a chama violeta, ela queima ali, ó. E aquele negócio da lei do retorno, ela tá ali, ó, só intensificando. Os processos estão bem mais acelerados também, né?
Ah, tem um negócio que eu esqueci sobre Saint-Germain. Ele também faz parte do Conselho Kármico. Eu acho que não é Hum, todo mundo que sabe, né? Mas é, ele tá ali na linha de frente também. Que como ele tem essa visão mais clara da espiritualidade e das almas, ele consegue conduzir melhor, sabe? Para quebrar os bloqueios, para realmente uhum. finalizar as pendências kármicas. Porque tá para finalizar e ficar sutil, né? Já ficar no, no jogo, né? Exatamente. Porque perder tempo mais com coisa que você já pode transmutar muito mais rápido, não dá. E é isso que está mostrando para a gente, né? Porque assim, tudo que a gente tem de elo, né, de outras vidas que agora a gente tem que transmutar para a gente já estar na nossa caminhada ali da ascensão, é muito rápido. Você transmuta um, vem outro, transmuta um, vem outro, e ali, ó, sem parar. Uhum. Agora era da consciência crística, né? Então, qualquer coração obstruído, Jesus falava muito de ter um coração puro, é isso, um coração sem pendências. Não é só as pendências aqui da matéria, como você tem com os pais, com a sua Uhum, vida, né? Mas tem a ver com a sua bagagem inteira, as questões uhum, das outras vidas, das outras existências. Então, precisa limpar tudo isso, precisa ressignificar para que você fique com o coração aberto para ter esses três chakras trabalhando, né? Que é o cardíaco, o frontal e o coronário, para que a sua consciência crística desça e acopla dentro de você. Porque o momento agora de uma uhum, quinta dimensão é esse acoplamento da consciência crística no nosso material mesmo, de estar uhum. a todos os dias com a sua consciência bem aqui, né? Já viu aquele desenho Porque antes da limitação, nessa limitação da 3D, o pessoal vivia naquele de sobrevivência, né? Nos chakras da sobrevivência. Agora a gente vai viver nos chakras, né, de alinhamento com a consciência crística, né? com Deus, com o divino? Agora que a gente vai realmente conseguir viver, né? É o que Viver de eu falo. verdade. Agora a gente vai viver, não vai sobreviver, não vai ficar no modo sobrevivência. Imagina só, tipo, o que a gente está fazendo agora é trazer o espiritual para o material. Então, todo o nosso trabalho que a gente já faz no astral, a gente também está trazendo para o material. E É, isso fica uma coisa só, sabe? Sem fim. Isso uhum, é viver de verdade. exatamente. Porque você faz o plasmar na 4D e chegar aqui e já ver. Não é um negócio que a gente não tinha esse acesso. Ficava só, ou ficava ali lá sutil, né? Antigamente, quando você dormia, você ficava lá, quando ele voltava, já ficava pesado. Né? Já ficava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente está nesse trabalho de voltou, né? Acordou, voltou do plano espiritual, já continuar no jogo aqui igual. E vida que segue. Um ciclo, né? Eu, tipo, Exato. quando eu vou dormir, eu nem durmo. Não tem descanso. É a todo A gente, momento. a gente brinca também, eu e meus amigos, a gente fala que vai dormir, quando acorda, e aí, qual foi a batalha? Qual foi? Tá todo mundo assim. É um ciclo, né, cara? Isso é muito bom. Isso é o viver de verdade. Isso é ter a consciência do seu Você vê o espírito. sentido de estar vivo, né? Porque você sabe a batalha que você está e para que você está. E isso é Nossa, isso é gratificante. preenchedor, assim. É uma plenitude que dá da sua existência ser útil, sabe? De você ter a consciência. Tá? E todo mundo vai chegar nesse patamar. Então, imagina um Uhum. planeta que ninguém botava fé, ninguém botava. Olha, os seres galácticos de outras dimensões, de outros planetas, olham para o humano e sentem nojo. Não sei porque eu me lembro. Eles falam, ai, humano, essa pele cheia de cabelo, de pelo. Nojo. O É. planeta é denso, limitado, tem um potencial gigante, né? No futuro nós vamos ser super-humanos, Winkmakers, né? O Denis Nana fala bastante. Que é exatamente os humanos que vão dominar todas essas habilidades espirituais. Então, é um planeta que tem um puta potencial. Eu boto fé na Terra. Agora a gente bota, né? Agora que a gente está por dentro do jogo, né? Exatamente. Agora a gente bota em muita. Vamos ser o primeiro planeta a passar para 5D aqui, ó, na Material. raça. E não foi fácil. Foram Pois eras. é. E a gente Então, caminha para um mundo melhor.
Com certeza. Então é isso, o recadinho dado. Por isso que estava muito, né? Cai e volta. Ixi, caiu de novo, Olha lá, né? olha lá, tá caindo de novo. Mas então é isso, pessoas. Gratidão. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que vai ajudar bastante. Tá. Agora, Pelo menos deu para falar, agora tá caindo de novo. mas eu acho que já deu bastante informação. Internet, sim. Deixa eu Em breve a gente finalizar, faz. pelo menos. Oi, Fê. Oi, Naná. Vou dar um beijo pra todo mundo. Oi, Du. Então, é isso que eu ia falar. Pelo menos a gente falou o que tinha que falar. Agora tá travando tudo aqui. Mas é isso. Então é Gratidão. isso, gente. Gratidão. Tô travada aqui. Não sei nem se vocês estão me vendo. Com certeza estaremos de novo para mais informações, né? Conforme vai atualizando, a gente está aí. Conforme está atualizando, estamos aí. Isso aí. Beijo demais. Obrigado, minha amiga. Beijo. E... Caiu, gente.